Olá, gente, vamos seguir aqui com nossos estudos agora e falando de um tema importantíssimo, que é o tema arquivamento do inquérito policial. Então você já viu comigo que o inquérito policial tem, quando noticia crimes, a instauração, o indiciamento e o relatório. Como trata-se de procedimento administrativo, a lei não elenca as fases específicas do inquérito policial. Mas o que interessa é que ao final do inquérito policial, o delegado vai chegar a duas conclusões. A conclusão de que ele conseguiu indício de autoria e prova da existência do crime, ou ele não conseguiu. Ele concluiu no sentido de ter a justa causa ou de não ter a justa causa. É concluído o inquérito enviado para o juiz vê a legalidade e se os prazos são adequados e manda para o Ministério Público. Arquivamento. É decisão judicial. Então o artigo 17 já nos fala isso. Quando falamos do artigo 17 do Código de Processo Penal, olha aqui, ó, Código de Processo Penal, artigo 17, tá? Quando falamos do artigo 17, que o delegado não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Quem arquiva é o juiz, tá claro? Muito embora não haja processo judicial em curso. Não tem natureza de mero despacho, já que pode fazer coisa julgada formal ou até coisa julgada material. Vou conversar sobre isso. O pedido deve ser analisado de forma sistemática, de acordo com a rejeição da denúncia ou queixa e absolvição sumária. André, por que você está falando isso? Estou te falando pelo seguinte, estou te falando no sentido de que o juiz, quando é que ele vai arquivar os autos de inquérito policial? Tá? Então eu tenho aqui no artigo 17, olha lá, vou lá no artigo 17 do Código de Processo Penal, você vê que deve estar lá no material, né? Mas eu digo o seguinte, o juiz não poderá mandar, o delegado não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Isso é regra do artigo 17 do Código de Processo Penal. Está claro? Existe uma controvérsia se a decisão de arquivamento seria uma decisão simples ou uma decisão complexa. Para alguns autores, como por exemplo o André Nicoliti, ele entende que o arquivamento é um ato simples porque depende exclusivamente da decisão judicial. Grande parte da doutrina entende que trata de um ato complexo. Por que um ato complexo? Porque envolve a opinião do Ministério Público, haja vista que ele é titular da ação penal pública, e a decisão do juiz. Então deveria haver uma concordância para o arquivamento do inquérito policial. A ideia é que tem que haver uma concordância entre a manifestação do Ministério Público em pedir o arquivamento, opinar pelo arquivamento e o juiz concordar com essa decisão. O que prevalece na doutrina que é um ato complexo, aí depende da teoria, né? Que pode ser um ato composto, apenas de ratificação, não é isso? Ato composto, a decisão principal com a outra que a ratifica. Não é isso? Então a ideia é que seria ato complexo, porque há uma decisão de vontade do Ministério Público em opinar pelo arquivamento e uma decisão de vontade autônoma do juiz em concordar ou não. Concordando, arquiva-se. Tá claro? Mas André, por que você está falando isso? Porque o que o juiz vai ter que analisar? Tá? Eu vou me socorrer do artigo 395 do Código de Processo Penal. Em que hipótese que o juiz ele deve determinar o arquivamento do inquérito policial? Tá? Nas hipóteses em que lá na frente a denúncia ou queixa ela vai ser rejeitada. Então, se não há substrato para que o promotor ofereça a denúncia ou o querelante ofereça a queixa, também não há razão para que o juiz receba a denúncia. Então, ele determina o arquivamento quando não houver isso aqui. Quando houver isso aqui. Ele avalia, olha, se o inquérito policial chegou até mim, o promotor pediu o arquivamento, eu tenho que analisar se o que, gente? Hipótese de inépcia da denúncia, não é isso? Ele vai arquivar um inquérito policial, faltar um pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e principalmente faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então o promotor, ele não vai oferecer denúncia por quê? Porque falta justa causa. Você já estudou comigo, tá careca de saber que a justa causa nada mais é do que o quê? A conjugação de indícios de autoria e prova da existência do crime. Não há provas que o crime existiu e não há indícios da autoria, indiciamento, não tem por que eu oferecer denúncia. Então o promotor vai opinar pelo arquivamento e o juiz vai determinar o seu arquivamento. Está claro?
bem como também o artigo 397 do Código de Processo Penal, que eu estou falando lá do rito ordinário. Após o cumprimento do preliminar do disposto lá em cima, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Então o que me interessa é o seguinte, já fica ligado, eu vou entender, primeiro balizamento, que o artigo 395, a decisão de arquivamento que se fundamentar no 395, ela vai fazer coisa julgada formal. O que é coisa julgada formal? Na hipótese de que faltar justa causa, porém posteriormente podem surgir novas provas. Então, André, o juiz ele determinou o arquivamento com base no 395. O que você vai me falar? Olha, se está faltando justa causa, pode ser que no futuro essa justa causa apareça. Que hipótese, André? Surja notícia de uma prova nova. Artigo 18 que nós vamos conversar. Tá claro? Então o juiz arquivou o inquérito policial porque não havia prova da existência do crime nem indício de autoria, determinou o arquivamento, faz coisa julgada formal, por quê? Porque no futuro podem surgir novas provas. E eu vou determinar o desarquivamento, que eu não sei se você já viu comigo ou vai ver, é o Ministério Público que pede. Está claro? Tranquilo? Quem instaura é o delegado, quem arquiva é o juiz, quem desarquiva é o órgão do Ministério Público. Simples assim. Está na lei orgânica do Ministério Público. Está claro? Agora, André, e se por acaso o arquivamento foi embasado no 397? Olha, cara, o 397 é a hipótese de absolvição sumária. Se há absolvição sumária, é óbvio que o juiz não pode absolver. Por quê? Porque não tem processo. Então, não há que se falar em absolvição. Porém, o arquivamento embasado nesses fundamentos aqui, me parece que faz coisa julgada material. Que hipótese, André? Existência manifesta de uma ilicitude, estudante de ilicitude, está estudando direito penal, comigo, estado de necessidade, legítima defesa, estrito como é dever legal, exercício regular de um direito, consentimento do ofendido como causa supralegal. Então o juiz vai determinar o arquivamento do inquérito policial porque ele estava em legítima defesa. Me parece que faz coisa julgada material. Existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, exceto a inimputabilidade. André, que hipótese, por exemplo, né? Olha, na verdade ele estava por embriaguez completa por caso fortuito. Olha, na verdade ele estava sob coação moral irresistível. Ele estava sob obediência hierárquica, uma ordem não manifestamente legal. Mas por que você está ressalvando a inimputabilidade? Porque se for hipótese de menoridade, o juiz não pode terminar o arquivamento do inquérito policial, não deveria nem ter inquérito policial. Ah, eu vou pedir o arquivamento do inquérito policial porque quem realizou o crime foi um menor. Caramba, tá falando tudo errado, né? Crime é ato fracional. Então determina o arquivamento do inquérito policial, não deveria nem ter instaurado. Mas eu não posso fazer coisa julgada material, porque eu tenho que mandar os autos para uma vara de infância e juventude. Eu tenho que mandar para uma delegacia especializada, DPCA talvez, ou a DECAV, Delegacia de Criança Vítima. Tá claro? Então, na verdade, a inimputabilidade, o juiz não vai determinar o arquivamento do inquérito policial. Ah, o cara é maluco. Peraí, mas se ele é maluco, ele tem que ser levado em juízo para que no futuro seja imposta uma medida de segurança a ele. Talvez ele tenha que ser internado em manicômio. Está claro? Ou então, quando o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. O fato é atípico. Exemplo que eu sempre dou em sala de aula, né? É a instauração do inquérito policial porque houve um estupro. E o juiz, ele reconhece, assim como o promotor, que houve consentimento da vítima. A vítima é maior de 14 anos, consentiu, então o fato é atípico. Se o fato é atípico, arquivamento do inquérito policial. Faz coisa julgada material. Se ele tiver certeza disso. Ou então, declarar distinta a punibilidade do agente. Caso de prescrição, por exemplo. O juiz determina o arquivamento do inquérito policial porque houve a prescrição. Se há prescrição, evidentemente o quê? Não há que surgir um fato novo. Então faz coisa julgada material. Está claro? Se liga que você que está estudando, está ouvindo a minha aula e está me criticando. Poxa, André, você na verdade fala uma coisa na aula, depois você fala na outra. Eu estudei lá, fiz nos meus estudos lá, que a coisa julgada é um instituto processual. Coisa julgada é a decisão imutável do juiz. Trânsito em julgado é decisão que não cabe mais recurso. Decisão judicial que não cabe mais recurso.
tem relação com o processo. Você está vendo desde o começo das aulas falando que inquérito policial é procedimento. Como é que eu vou ter coisa julgada material sem processo? Então, uma crítica a doutrina fazia com relação a isso. Tá claro? Se inquérito policial é procedimento administrativo, se é pré-processual, não deveria se falar em coisa julgada. Porém, a doutrina e o uníssono fala o seguinte, olha, na verdade, faz coisa julgada sim. Olha o que eu botei para vocês aqui, ó. É uma decisão judicial, muito embora não haja processo judicial em curso, mas é decisão judicial. Então esquece essa ideia de coisa julgada no sentido de processo judicial. Coisa julgada tem relação com decisão judicial e não com processo judicial. Então, André, qual é a natureza jurídica do arquivamento do inquérito? Decisão de arquivamento. Primeira controvérsia. Se a decisão do juiz é ato simples. Se tem que haver manifestação do Ministério Público e do juiz, é ato complexo. Beleza? Segunda controvérsia. Faz coisa julgada? Sim ou não? Faz. Porque é decisão do juiz. Formal material. Se houver fundamento no 395, coisa julgada? Formal. Se houver fundamento no 397, me socorrendo da absolvição sumária, faria coisa julgada material. Então você já sabe, quando que a decisão de arquivamento, de inquérito policial faz coisa julgada material? Ô meu amigo, quando o fato for atípico, quando houver claramente uma excludente de ilicitude e quando houver uma excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade. Por que exceto a inimputabilidade? Porque se ele for maluco, tem que ver se vai ser imposta uma medida de segurança. Se for menor, eu tenho que mandar para a vara especializada. E caso de extinção da punibilidade. Onde é que estão os casos de extinção da punibilidade? Dá uma olhada lá no artigo 107 do Código Penal. Está claro? Aí, em caso de inimputabilidade, o inquérito policial não pode ser arquivado, mas sim pedido de absolvição imprópria, em imposição de medida de segurança, em caso de doença mental e no caso de menoridade, onde, nesse caso, os autos devem ser remetidos para o juiz da vara de infância e juventude. É isso que eu conversei com vocês. Está claro? E aí o que me interessa, olha aqui, ó. E a coisa julgada na decisão de arquivamento? Olha, a coisa julgada é a imutabilidade da decisão judicial, que pressupõe seu trânsito em julgado, que é a impossibilidade de novos recursos para aquela decisão. A coisa julgada formal é imutabilidade dentro do processo. Então significa dizer que perante uma outra decisão pode ser alterada, tem eficácia ainda processual. Já a coisa julgada material é a imutabilidade que se estende para fora do processo, tem eficácia exoprocessual ou panprocessual. Então, André, a decisão de arquivamento tem eficácia o quê? Olha, se for coisa julgada formal, tem natureza processual. Então, cabe desarquivamento. Em que hipótese? Ausência de pressupostos processuais ou falta de justa causa, indícios de autoria e prova da existência do crime. Então, dá para ser desarquivado? Dá. Eu vou analisar o artigo 18 do CPP. André, coisa julgada material. Olha, aí a questão é de mérito. Aí não vai caber desarquivamento. Que eu conversei com vocês. Fato de atipicidade, excludente da ilicitude, excludente de culpabilidade, menos se o cara for maluco e menor, ou causa distintivo da punibilidade, que está lá no artigo 107 do Código Penal. É óbvio que o investigado no inquérito policial, quando morre, o juiz determina o arquivamento. E vai fazer coisa julgada material. Por quê? Ah, professor, eu sou kardecista, o cara pode voltar. Não faz sentido. Se o juiz fala o crime está prescrito, não tem como desprescrever o crime. Se o lapso temporal já passou, como o tempo não volta para trás, então não tem como desprescrever. Vocês estão me entendendo? Se houve a decadência, que nós vamos estudar, não tem como voltar no tempo. Passaram-se 6 meses sem representação, não há que se falar. Se a lei foi alterada, gerando abolício crimes, aboliu o crime, não tem como o crime voltar. Ah, mas a lei posterior pode recriar o crime, mas a lei penal vai ser retroativa. Está claro? Então aí você lembra do Código Penal junto comigo aqui. Está claro? Estou acolando para os senhores algumas decisões específicas que foi no Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus 95.211. Vai na internet e olha. Entendeu que em casos de legítima defesa só pode fazer coisa julgada formal, caso de hipótese forjada.
Tá claro? Lá atrás. Aí depois o Supremo Tribunal Federal voltou no seu posicionamento, no HC 87.395. Deve voltar atrás no posicionamento. Em que sentido que ele falou isso? Ah, o habeas corpus foi anterior, mas o julgamento do mérito foi posterior. A distribuição do HC foi posterior, mas isso foi posterior ao julgamento. Que ele falou o seguinte: se o juiz tiver convicção da legítima defesa, faz coisa julgada material. Está claro? Tranquilo? E se surgirem novas provas a respeito de que não foi legítima defesa? Então o juiz não tinha certeza. Se não tem certeza, se houver dúvida quanto à legítima defesa, o juiz deve receber os autos de inquérito policial. Tá claro? A denúncia, perdão. Se houver certeza de que houve legítima defesa, o juiz arquiva o inquérito policial, ou então no curso do processo ele absolve o réu, inclusive de forma sumária. Tá claro? Uma outra decisão foi o HC 84.525, quando há certidão falsa de óbito. Se há um inquérito policial onde o indivíduo morreu, o MP opina pelo arquivamento e o juiz determina o arquivamento, porque é uma causa extintiva da punibilidade. A morte é causa extintiva da punibilidade. Tá claro? Só que a certidão foi falsa. Olha que interessante. Bacana isso. André, se o investigado no curso do inquérito policial ele morre, o que o delegado faz? Faz o relatório, conclui, manda para o MP opina pelo arquivamento, haja vista que o investigado morreu, e o juiz determina o arquivamento. Só que se você olhar o artigo 62 do Código de Processo Penal, olha lá o artigo 62, ó. Artigo 62. Ah, André, tá tudo batendo, ó. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito e mais ouvido MP declarará extinta a punibilidade. Então, André, o que eu devo fazer no caso de morte do investigado no curso do inquérito policial? O delegado faz o relatório conclusivo, manda para o MP avalia a declaração, a certidão de óbito e fala: certidão de óbito parece ser verdadeira. E opina pelo arquivamento do inquérito policial e o juiz determina o arquivamento do inquérito policial com coisa julgada material. Porque é causa extintiva da punibilidade. Está claro? Aí eu brinquei com você. Quem morreu não pode renascer. Nesse que eu falei para você, tem 3 minutos. Aí você se pergunta: e se a certidão de óbito é falsa? O advogado do réu colocou, do investigado, uma certidão de óbito falsa, mas que pareceu verdadeira, o promotor foi enganado, o juiz foi enganado e arquivou o inquérito policial fazendo coisa julgada material. Aí ele volta feliz da vida. Não morri, não. O que eu faço com essa decisão do juiz que fez coisa julgada material? Muito simples. A coisa julgada material é embasada no fato morte. Tá claro? Se o fato morte não existiu, consequentemente a decisão do juiz também é inexistente. HC 84.525. Decisão de arquivamento é inexistente, podendo ser inclusive oferecida nova denúncia. E a coisa julgada material deve ser anulada? Não, meu amigo, porque a decisão do juiz não existiu. Porque se a decisão do juiz foi embasada no fato morte e a morte não existiu, a decisão também é inexistente. Está claro? Perfeito? Tranquilidade. Ponto. Então, André, já sei o arquivamento do inquérito policial. Já sei em que hipóteses. Já peguei como base o 395, 397. 395, questão processual, coisa julgada formal. 397, como é caso de absolvição sumária, da ideia de mérito, coisa julgada material. Maravilha? Inclusive, se o mérito do processo penal é o crime, crime é fato típico, ilícito e culpável. Eu estendo para a extinção da punibilidade, que é um pressuposto da pena, a punibilidade, fundamento para se impor a pena, também tem vínculo na decisão de arquivamento do inquérito. Maravilha. Qual é meu estresse? O inquérito agora já está arquivado. André, a hipótese de inquérito policial já arquivado, o que eu faço? Isso nós vamos ver no próximo bloco.